Meus irmãos, o nosso tema, como vocês puderam perceber, é um tema mais voltado para a nossa própria sociedade brasileira e um tema que quer expressar e quer nos fazer pensar num desafio que é muito próprio nosso. A sociedade em que nós vivemos, o contexto no qual nós estamos inseridos e uma série de desenvolvimentos que acontecem dentro da nossa sociedade e que nós fazemos parte, que nós observamos ou mesmo estamos interagindo com esses desenvolvimentos. Mas eu gostaria de fazê-los pensar, basicamente, e do modo introdutório, em uma expressão que certamente vocês conhecem, e uma expressão que está muito próxima a cada um de nós, que é a expressão de um cristão nominal. Eu creio que todos vocês já ouviram essa expressão, né? O cristão nominal. E para quem nunca ouviu essa expressão, a ideia é de uma pessoa que confessa ou que fala que crê no Senhor Jesus Cristo, que faz parte de uma comunidade cristã, que faz parte de uma igreja, mas que é uma pessoa que na sua prática diária não corresponde àquilo que diz ser, ou seja, não corresponde com o cristianismo que diz professar. Então aí fica um pouquinho mais claro para cada um de nós, e é algo imediato. Nós sempre pensamos nessa expressão e sempre raciocinamos nela, pensando no contexto que também faz parte do nosso país, que é o contexto católico romano. E aí você imediatamente já pensa naqueles que se dizem católicos romanos, entretanto, não partilham da religião católica, não fazem parte daqueles rituais católicos romanos e não correspondem àquilo que mesmo a fé romana tem a apresentar aos seus fiéis. Nós geralmente falamos de um católico não praticante. Já ouviram falar disso, né? Então fica um pouco mais claro para nós, e nós protestantes geralmente usamos essas expressões, apontando para os católicos e apontando para aqueles que, por mais que façam parte dessa religião majoritária no nosso país, não correspondem à sua fé. Entretanto, meus irmãos, nós não podemos associar os termos. E nós não podemos associar o termo cristão nominal, aplicando-o apenas ao catolicismo romano, uma vez que há uma mudança aproximadamente desde o ano 2000, e neste ano, do ano 2000, ou seja, 17 anos atrás, pesquisas que envolvem o IBGE mostram o crescimento do protestantismo ou da igreja evangélica no nosso país. Entretanto, por mais que a igreja evangélica cresça, e alguns chegam a dizer que é um crescimento assustador, e dentro de poucos anos a igreja evangélica será maior do que o catolicismo romano, nós não percebemos mudança na nossa sociedade, nós não percebemos mudança nas pessoas, e nós já podemos pensar, alguns teóricos falam, de um evangélico nominal ou de um evangélico não praticante, só que existe uma palavra para isso. E eu creio que vocês já ouviram pessoas falando: olha, a minha mãe é evangélica, o meu pai é evangélico e eu sou desviado, ou seja, eu não estou na igreja. Isso é muito comum para nós. Este que se autodenomina desviado é o mesmo que um católico não praticante. Ele tem os princípios, ele sabe o que tem que fazer, ele conhece todos os dogmas, ele conhece aquilo que foi passado pela igreja. Entretanto, por uma série de motivos que podem envolver pecado, que podem envolver o gosto, ou podem envolver até mesmo uma falta de crença, ou podem até mesmo envolver falta de interesse propriamente pela igreja e pelo estilo de vida evangélico, essas pessoas se afastam. Entretanto, o mais traumático, que deve ser pensado por nós, é que por mais que existam esses que declaradamente não fazem parte da comunidade cristã, mesmo tendo nas suas raízes, mesmo tendo na sua história, na sua família evangélicos, existe um outro grupo que está entre nós e que faz parte da liderança da igreja, faz parte do grupo de cânticos, faz parte da liderança oficial da igreja. Alguns são pastores, outros diáconos, outros presbíteros e outros são líderes de escola dominical, professores. Entretanto, a sua prática dentro da igreja é uma e a sua prática fora da igreja é absolutamente outra. Isso é absolutamente traumático para a história da nossa igreja, para o contexto da igreja, e daí nós podemos entender uma das razões, porque por mais que o número dos evangélicos cresça, não há uma mudança no nosso país, e não há uma mudança no nosso contexto político, econômico, social e principalmente espiritual e religioso. Mas há motivos para isso.
E os motivos que envolvem a nossa constituição protestante, o nosso homem brasileiro e que envolve a própria sociedade brasileira, que é um dos temas que nós estamos discutindo aqui, são as suas matrizes intelectuais, as suas matrizes, ou seja, as suas formações intelectuais e a sua formação enquanto homem. E nós podemos pensar mais do que isso, que existem de fato formações de cada um dos países. E vocês certamente já viram, ou mesmo quem teve experiência internacional, sempre pode chegar e voltar para o nosso país trazendo notícias e trazendo informações que são assustadoras. Vocês conhecem certamente pessoas que já foram a países como a Inglaterra, como a Holanda, como a Alemanha e outros grandes países. E é muito interessante quando voltam para o Brasil. Quando voltam para o Brasil, as notícias que trazem é de que aqueles países são perfeitos. Não sei se vocês já constataram isso. E sempre falam, olha, a segurança é excelente, a educação é excelente. Você não vê, geralmente é isso que o brasileiro repara, você não vê um papel de bala no chão. Chiclete se tiver, o policial aplica a multa no indivíduo. Isso porque é uma outra formação. E do mesmo modo, se você for a países com menor desenvolvimento, por exemplo, na África, você vai chegar ao Brasil, vai voltar para a sua pátria e há de dizer quais são as grandes diferenças que existem entre as nações. E o Brasil tem uma identidade. O Brasil tem uma identidade, uma matriz filosófica, uma matriz cultural e tem uma raiz que faz com que o homem brasileiro, tanto protestante quanto católico, tenham o seu modo de viver e tenham a sua forma de exercer a sua influência e exercer a sua própria prática dentro da sociedade brasileira. Nós somos pessoas inseridas num contexto, inseridas numa cultura, que é uma cultura herdada dos nossos pais portugueses. Esses são os grandes homens. E desde as antigas fases lá da escola, você pode lembrar que os nossos pais, aqueles que começaram o nosso país, aqueles que deram os primeiros passos da nossa nação, foram os portugueses. É bem verdade que existem outras nações e outros povos que acabaram vindo para o Brasil. E se nós fôssemos pesquisar aqui, existem pessoas de diversas origens ligadas à família, à Europa, outros da África, outros da Ásia, e são pessoas que vêm para esta nação, que é uma nação multicultural. Entretanto, nós não podemos perder de vista que a maioria da nossa população, por mais que seja uma população que não tem uma identidade étnica própria, tem uma matriz filosófica e cultural que está ligada aos antigos portugueses, que são pessoas que possuem um estilo de vida próprio também. E esse estilo de vida próprio que é passado a nós era o modo como eles viveram, exerceram o seu domínio ou mesmo praticaram, e aí nós pensamos na sua religião, nas terras de Portugal. São pessoas, meus irmãos, que têm uma religiosidade muito própria. São pessoas que têm um estilo de vida, o estilo de vida português é um estilo muito próprio. São pessoas que na administração dos seus bens têm um modo próprio de exercer essa administração. E tudo isso acaba vindo para o nosso país. Nós precisamos pensar então nos problemas e pensar nas dificuldades que a nação portuguesa teve que lidar, teve que enfrentar, que foram essenciais para a sua infeliz condição hoje e para a infeliz condição que se traz para o Brasil. Nós lembramos, por exemplo, daqueles momentos mais difíceis para a igreja, aqueles momentos em que, ao brotar da reforma protestante, eu creio que quem já lidou com a história de Portugal, quem já lidou com a própria história do Brasil, a história do protestantismo, haverá de saber que o Concílio de Trento é a principal arma do catolicismo para acabar com os protestantes que estavam nascendo. Eles formam e reafirmam as suas doutrinas, reafirmam a autoridade papal, reafirmam os conceitos de santos e reafirmam as grandes doutrinas. Mas, quando se fala do Concílio de Trento, principalmente se relaciona ao surgimento de uma ordem, que é a ordem responsável por exterminar os protestantes. Que ordem é essa que surge? Inclusive, se não me engano, o atual Papa pertence a essa ordem,
Que ordem que é essa? Os franciscanos é mais antiga. Os jesuítas. É uma ordem muito sólida. Vocês lembram que foi que iniciou a ordem dos jesuítas? Inácio de Loyola, que era um católico ferrenho e provavelmente sentou-se nos mesmos bancos que João Calvino na universidade. Então é um homem de uma formação muito sólida e é um homem que dá os primeiros passos para essa ordem, que é uma ordem muito bem consolidada e é uma ordem que propõe não apenas atacar os protestantes, mas formar uma educação e preparar não o homem comum. E aí que está o princípio das dores. O jesuitismo não entendia que se deveria formar o homem comum, pessoas como nós. Entretanto, o foco da sua educação, a sua preparação estava centrada nos líderes, nos reis, nos nobres e naqueles que poderiam impor o seu governo e impor autoridade sobre o povo. E junto a isso está a imposição de um catolicismo, a imposição do catolicismo romano, mas que encontra choque em Portugal. Encontra choque porque o catolicismo português é um catolicismo mais brando, não é o catolicismo ferrenho como o catolicismo espanhol, é o catolicismo mais brando, é o que nós podemos chamar de catolicismo de chão, que nós herdamos também. E aí alguns autores vão dizer que é um catolicismo místico, é um catolicismo com lendas, é um catolicismo repleto de santos, é um catolicismo com festas, é um catolicismo absolutamente suave em relação àquelas autoridades e aquele catolicismo mais ferrenho que era dos jesuítas, que matava, que impunha a doutrina católica, que qualquer um que fosse encontrado em oposição à doutrina era imediatamente encarcerado. Isso não acontece em Portugal. E vejam, meus irmãos, que esta nação então herda e passa a ser aquela que há de lançar sobre o nosso país essa formação religiosa de conflito. Por um lado, nós temos um catolicismo no nosso país ferrenho, duro, que se impõe, e por outro, um catolicismo mais brando. E qual dos dois vocês acham que acabou sobressaindo? É certamente o catolicismo mais brando, do homem comum. E que é um catolicismo que, nas suas raízes, deixa o homem muito livre. E o homem tem essa liberdade para fazer exatamente o que quer, para pensar exatamente o que deseja pensar e para, na sua prática, exercer a sua autonomia em relação à igreja. Por isso que escândalos, pecados são muito comuns, desde Portugal e principalmente aqui nas terras do nosso Brasil. Mas ao mesmo tempo, dentro dessa cultura, o homem brasileiro, assim como o homem português, acabou se acostumando com a sua condição. Vocês lembram que nós falamos sobre a educação apenas para nobres. Então os nobres eram educados, mas o povo não. E o povo gostou disso. O povo, o homem comum, a mulher comum, acabou gostando dessa sua condição de pessoa que não precisava ser preparada academicamente ou mesmo teologicamente para lidar com a vida. E daí que nós vemos um retrocesso na nossa cultura. As pessoas não gostam de estudar, as pessoas não querem saber de leitura, as pessoas às vezes têm preconceitos absurdos quando se trata de educação, não apenas no contexto de homem comum, mas até mesmo no nosso contexto protestante. Houve uma época, e isso acontecia, que o catolicismo romano, por exemplo, falava que quem lesse a Bíblia ficaria louco. Sabiam disso, né? O pessoal mais antigo ainda lembra. Quem lesse a Bíblia haveria de ficar louco. E acontece a mesma coisa no protestantismo. Quantas vezes você já ouviu pessoas falando que, e usando aquele texto, né? A letra mata. Já ouviu, né? Com uma interpretação absolutamente equivocada sobre esse texto, dizendo que não há necessidade de se estudar a Bíblia, não há necessidade de se aprofundar na reflexão teológica, ou mesmo filosófica, ou mesmo científica, porque o simples ato da experiência, ou a simples experiência religiosa é suficiente para que o homem possa ter o seu contato com Deus e possa conhecer a Deus. Então vejam, isso está muito enraizado na nossa sociedade. O fato desse jesuitismo
tão violento e tão impositivo sobre a cultura brasileira, sobre a educação brasileira e sobre a formação do homem português antes, mas também a formação do homem brasileiro. Mas vamos comparar um pouco com as condições daqueles grandes países da Europa, Alemanha, Inglaterra, Holanda, a própria Bélgica e outros países, a Suécia, que abraçaram a reforma protestante. Quanta diferença! Dinamarca, o próprio Estados Unidos, Canadá, quanta diferença existe, quanta tecnologia você pode ver que é fruto dos Estados Unidos, que é um país relativamente novo. Se você comparar com as nações europeias, os Estados Unidos é um país muito novo, mas que já produz, que pensa, que traz tecnologias e que traz uma série de soluções para trazer bem-estar ao homem, bem-estar à sua própria sociedade e sempre exportando tecnologia, ciência, conhecimento, pesquisa, tanto nas áreas humanas quanto nas áreas exatas, biológicas e aquelas ligadas aos números, à física e a tudo aquilo que pode se ver no conhecimento. Quanta diferença! E agora vamos ao segundo ponto. E o segundo ponto que nós podemos ver, que está nas nossas matrizes, é o modo como o homem português, isso se aplica também ao Brasil, o homem brasileiro, como ele se relaciona com o trabalho. E é algo que você sempre aprende na escola, você já ouviu falar disso. Existe uma diferença gritante entre a colonização dos Estados Unidos da nossa colonização. Qual que é a diferença? Vocês lembram? Por que lá deu certo? Desculpa. Aqui era uma colônia de exploração. E lá era uma colonização de fato. O que isso quer dizer? Quer dizer que os portugueses, aqueles que nós somos herdeiros, ou dos quais nós somos herdeiros, vinham para essas terras aqui, retiravam as suas riquezas, o seu grande produto de riquezas, madeira, ouro, pedras preciosas, e o português levava isso para a sua terra natal. E lá fazia o que não se pode fazer. O que o homem português fazia? Gastava tudo. Então chegou uma época em Portugal que os portugueses não produziam mais nada. Eles simplesmente usavam daquilo que vinha do Brasil e não precisavam pensar para dispor de novas tecnologias. Então eles queriam comprar um barco, eles compravam da Inglaterra. Eles precisavam de tecidos, mandavam então e compravam das Índias, compravam do Egito e simplesmente gastaram todos os seus recursos. E se percebe uma intensa pobreza depois na nação da nação portuguesa, principalmente após uma espécie de saque que acontece por parte dos espanhóis na chamada União Ibérica. Então vejam, meus irmãos, como isso é marcante no trato da economia portuguesa. Os homens não gostavam de trabalhar, as mulheres não trabalhavam, então há um excesso de gastos, excesso de consumo, e as pessoas consumindo, gastando, soltando tudo o que tinham, sem reservar uma poupança, sem buscar tecnologias e sem se preparar para o futuro que estava diante dos seus olhos, mesmo tendo imensos recursos à sua disposição. E vejam como isso se assemelha com o nosso país. Não parece muito? Com a nossa condição, com a nossa nação? O brasileiro, meus irmãos, infelizmente não gosta de trabalho. Para o homem brasileiro, quem que é o homem esperto? Quem que é o esperto? É aquele que trabalha pouco e ganha muito. Então você olha o conceito de trabalho para o homem brasileiro, é aquele que simplesmente fica dentro de casa, simplesmente fica lá na sua rede, mas ganhando dinheiro, ganhando recursos, e vai gastando estes recursos todos com aquilo que traz bem-estar, com aquilo que lhe traz prazer. E isso, meus irmãos, fica evidente até mesmo em falas comuns que nós temos. Como o brasileiro ama férias, né? Como o brasileiro ama feriado. Feriado no Brasil é uma beleza, né? Agora, se vocês vão aos Estados Unidos, vocês perceberão que existem feriados lá, só que o feriado é apenas um dia comemorativo. O trabalho
continua da mesma forma. Eles continuam produzindo, eles continuam pensando, continuam desenvolvendo tecnologias e continuam sendo aquela nação poderosa que lá está. Não que os Estados Unidos sejam modelo para tudo, mas eu gostaria de colocar ênfase nestes pontos para vocês verem a diferença de um país de formação protestante para a nossa nação, que é uma nação de formação católica. Mas observem ainda mais, a nossa nação também gasta todos os seus recursos, investe os seus recursos, e muito mais do que isso, você pode perceber que estes gastos agora estão envolvidos em corrupção. O que nos leva a um terceiro ponto. O terceiro ponto é o que está ligado ao modo como o homem português entendia o seu governo. Então, primeiro uma relação religiosa que leva aos dois outros pontos, uma segunda econômica e uma terceira de governo. Existe um período em Portugal que você tem o chamado absolutismo. O absolutismo é a ideia de um rei, de um monarca, que tem absoluto poder sobre tudo. Ele pode fazer exatamente o que quer, tem liberdade para tomar qualquer tipo de decisão e para impor a sua vontade absolutamente sobre tudo. O homem tem esse poder e você pode constatar isso na própria história, o que faz com que não haja pensamento, não haja divisão de poder, não haja eleições, não haja todo um sistema que vá levar este homem a cumprir aquilo que é o bem, o que é do bem para o povo. Muito pelo contrário, ele sempre há de buscar os seus próprios interesses. Aí você vai pensar, bom, mas no nosso país nós somos uma república federativa, ou seja, em alguns anos nós, cidadãos, vamos às urnas, não é assim? E lá nós colocamos o nosso voto e elegemos os nossos representantes. Mas vocês percebem que são pessoas que fazem o que bem entendem? São pessoas que tomam do dinheiro, nosso dinheiro público, muitos deles, e simplesmente fazem não que aquilo que é bom para o desenvolvimento da nação, mas exercem o seu poder, gastando e comprando e fazendo exatamente o que querem com o que pertence ao povo e que foi colocado ali para a boa administração do nosso povo. Então vejam, tudo isso, com todos esses pontos, desde a matriz religiosa, a matriz econômica e agora a matriz governamental do nosso país, levam à nossa terrível condição de pessoas que numa sociedade não tem qualquer tipo de ordem, não tem qualquer tipo de uma organização para progresso, antes é uma nação que na verdade está caminhando para um abismo dos mais terríveis. E nós sabemos que a situação não está boa. Nós sabemos que a situação ou os problemas nas diversas áreas da nossa sociedade são inúmeros. Quantos problemas nós encontramos nos lares, quantas dificuldades nós encontramos dentro das escolas, quantas dificuldades com hospitais, quantas dificuldades com o governo, e inúmeras dificuldades se percebe na constituição dessa nossa nação por conta dessas matrizes. Mas, meus irmãos, obviamente, não se trata de apenas uma nação. E isso é evidente. Não é apenas a nação portuguesa que forma o nosso país e que forma a nossa mentalidade, a nossa constituição enquanto pessoas. Mas caminhando um pouco mais, há de se perceber que muitas pessoas de muitos lugares chegam ao Brasil. Isso faz com que o nosso país não seja apenas um país católico por formação. E agora nós passamos a pensar nas religiões várias que existem no nosso contexto. Então nós falamos um pouco sobre a cultura do homem comum, e essa cultura que nós acabamos de comentar, mas pensemos um pouco nas religiões que envolvem o nosso país, a nossa sociedade e as múltiplas facetas da religião do homem brasileiro. No primeiro lugar, nós pensamos no catolicismo romano. Certamente você ainda sabe que é a religião majoritária do nosso país. Ainda o número de católicos é enorme na nossa nação, entretanto não são católicos de fato, são católicos, a maioria dentre eles, católicos chamados não praticantes. É aquele que vai numa entrevista do IBGE dizer que é católico, mas que não pratica religião e apenas pede e faz os seus pedidos a Deus quando a situação está um pouquinho apertada. E certamente você conhece pessoas assim.
não fala de Deus, não quer saber de Deus, tem práticas mundanas, mas quando a situação fica um pouco difícil, quando o seu emprego está ameaçado, quando tem uma doença na família, quando está com um problema de relacionamento, problema conjugal, a primeira coisa que faz é fazer uma promessa a algum santo. Então a maioria dos brasileiros ainda tem esse tipo de experiência religiosa, mas existem aqueles chamados católicos praticantes, que você certamente conhece também. São pessoas que praticam a religião, são pessoas que vão às missas, são pessoas que se confessam, são pessoas que praticam tudo aquilo que faz parte do rito católico e são de fato católicos. Então esse é um grupo na religiosidade brasileira. Mas nós puxamos um ponto para falar sobre um outro grupo que existe e que está ligado ao primeiro de uma forma muito íntima. O que nós comumente chamamos de religiões espíritas. E certamente você conhece pessoas que estão ligadas às religiões espíritas. Eles seguem uma série de doutrinas e têm uma série de ideias que não estão necessariamente ligadas ao conceito de preparação própria, ou mesmo ao conceito de piedade, ou mesmo ao conceito de graça, ou mesmo ao conceito que está intimamente ligado, ou os conceitos que estão intimamente ligados ao cristianismo. Não se fala da graça de Deus, não se fala de arrependimento, não se fala sobre pecado. Entretanto, existe um modo próprio de se exercer a religião que está absolutamente baseado nas boas obras. Então é um indivíduo que não está preocupado com moral, com a sua vida diante de Deus, mas ele está interessado com a sua vida com o próximo. Então ele quer fazer bens sociais, quer contribuir com algumas instituições, montam instituições, vocês certamente conhecem inúmeras instituições que são formadas por espíritas e eles exercem todas as boas obras, mas se nós notarmos bem, existe uma área de interesse aí. Por que se fazem as boas obras? Para que na próxima encarnação eles venham como melhores, até aquele momento em que eles serão plenos e perfeitos e poderão ir ao local celestial, naquelas habitações apenas de espíritos puros. Então, há um processo de reciclagem nessas pessoas, e há um interesse, e quanto mais se fazem as boas obras, mais ainda esses indivíduos podem se aproximar do estado perfeito e do estado espiritual. Então há um grupo de espíritas. Dentro dos espíritas você pode ver aqueles que estão ligados ao próprio Allan Kardec, e você vê outros grupos que estão ligados mais àquelas formações de raiz africana. E são aquelas religiões que nós conhecemos, o Candomblé, que é uma religião com identidade brasileira, você vê a Umbanda, você vê a Quimbanda e tantos grupos que estão ligados à religiosidade africana. Mas mesmo assim, o brasileiro é tão próprio que se você perguntar a um africano sobre as religiões que se denominam africanas aqui, eles não identificam. Eles dizem que é algo estranho, aquelas práticas, aquelas roupas, todo aquele paramento, danças, liturgias, sacrifícios, aquilo ali, para alguém legítimo africano, legítimo que pratica religião nos seus países, aquilo é muito estranho. E eles têm uma certa dificuldade, um certo bloqueio com as religiões que se denominam africanas do Brasil, mas que não praticam de fato o que é original da África. Então vejam, há o espiritismo, há essas religiões chamadas africanas, mas existem outras correntes aqui. Existem agora, isso é mais recente, religiões ligadas à Ásia. Então você vê pessoas que estão associadas ao hinduísmo, pessoas que estão associadas ao budismo, pessoas que estão associadas ao shintoísmo, pessoas que estão associadas a religiões, aquele Seishonoye, já ouviram falar disso, né? Seishonoye, e são religiões que basicamente são de meditação. Para algumas delas, especialmente aquelas que vêm dos japoneses, não se tem a identidade de um Deus, não se tem a ideia de um Deus, um Senhor Supremo, aquele que governa as coisas, mas é uma entidade espiritual que se espalha pela criação, e o meio para se alcançar, o meio para se ligar a esta
esta experiência espiritual e religiosa espalhada pela criação, é pela meditação. Por isso que você sempre há de ver um budista meditando. Sempre as imagens que se tem sobre budistas são imagens de pessoas meditando. Inclusive a imagem de Buda, que por sinal, e aqui vai uma dica, Buda não era gordo, viu? Geralmente a gente vê o Buda um pouquinho mais cheinho. Tem até gente que brinca com isso. Olha, fulano está parecendo um Buda. Mas Buda não era gordo. Ele era muito magro. Deixa eu ver quem tem magro aqui. Ali, ó. Era mais ou menos igual o nosso irmão ali. Era bem magrinho. Ali em cima tem o Vinícius também, viu? Mas a ideia é que ele fazia muitos jejuns e por isso que era muito magro. Então vejam, são religiões de meditação. São religiões que pensam e que querem ascender ao espiritual por meio dessas concentrações que fazem. E por fim eu guardei um grupo especial para o final. Existem os chamados protestantes ou evangélicos, que nós estamos neste grupo. Mas dentro dos evangélicos, você vê apenas um grupo evangélico? Não, né? Geralmente as pessoas pensam que é assim. É igual se nós falarmos de catolicismo, geralmente pensamos que só há um tipo de catolicismo, ou um tipo de espiritismo, ou um tipo de religião africana. Assim as pessoas encaram o protestantismo e pensam que só há um tipo de igreja evangélica. E por isso que até fazem críticas a nós, associando-nos a alguns segmentos religiosos, alguns segmentos ditos evangélicos, que fazem aquilo que não é agradável nem a Deus e nem à nossa própria sociedade. Mas dentro do chamado protestantismo ou da igreja evangélica, você encontra 3 principais grupos. O primeiro deles, que é o mais antigo, são aqueles das igrejas históricas. Então, a igreja luterana, igreja metodista, igreja presbiteriana do Brasil, igreja congregacional, que é muito antiga. Então essas são a igreja anglicana também, que é muito semelhante com a igreja católica. Eu não sei ainda porque não se uniram de volta, mas é muito parecido. O seu sistema litúrgico é muito parecido com o da igreja católica. Então são esses os das igrejas históricas. São aquelas igrejas que possuem ligações com a reforma protestante ou com os movimentos, dos primeiros movimentos avivalistas, como é o caso da igreja metodista. E são igrejas muito sérias, inclusive a igreja batista também pode ser, dentro de algum segmento batista, se pode identificar certa historicidade. Então são igrejas mais sérias, têm uma liturgia muito limitada, são pessoas que congregam em comunidades que geralmente se tem e eu vou usar esse termo e vocês vão entender, uma pobreza de elementos. E aqui, reverendo, o senhor me permita usar o exemplo da igreja. Se vocês vão a uma igreja católica, vocês vão encontrar essas paredes vazias assim? Os vitrais vazios? Não. Um púlpito, a simplicidade de um púlpito, a mesa eucarística, é tudo muito, muito ornamentado, muito preparado, porque a ideia é que o indivíduo chegue na igreja e se sinta nos céus e veja a sua distância em relação àquilo que é adorado. Por isso que geralmente as igrejas católicas são muito altas. O indivíduo vai entrar e ele já de fora já se assusta para ver o quanto ele é pequeno diante da igreja de Cristo. E ele entra na igreja e vê aquela beleza toda e sente-se indigno. Mas as igrejas protestantes históricas são igrejas relativamente pobres de elementos. Não há nada, simplesmente o púlpito, a mesa do Senhor, alguns instrumentos e os bancos. Então essa é uma das marcas que nós podemos destacar. Então essa basicamente é a igreja protestante histórica, que tem suas raízes e tem o seu próprio sistema de culto, a sua própria liturgia. Existem os movimentos também antigos, que são os movimentos pentecostais. São pessoas que afirmam ter experiências religiosas extraordinárias. Aí caberia talvez um curso mais para frente para você entender aonde estão as raízes históricas dos pentecostais e dos liberais também. Mas são pessoas que buscam mais a experiência, e é o contraste natural
entre as igrejas protestantes históricas e as igrejas pentecostais, porque os protestantes históricos são aqueles que buscam mais o ensino, são aqueles que têm uma liturgia mais simples, são aqueles que leem a Escritura Sagrada, fazem reflexões, buscam aplicações para as suas vidas, são pessoas que são mais voltadas para o estudo. Eu falava hoje com uma senhora que é de uma dessas igrejas, irmãs nossas pentecostais. Ela perguntou sobre o curso de teologia, perguntou sobre o curso que eu fiz, que o presbítero Adriano também concluiu, o reverendo Leandro também fez. E eu explicava rapidamente para ela todo aquele processo rápido, né, reverendo? Aquele processo bem simples, de 4 ou 5 anos de seminário, mais um ano como bacharel, outro ano como licenciado, as provas que acontecem. E ela ficou assustada e falou: olha, na minha igreja são 2 anos de curso, na minha igreja o indivíduo não tem que passar por prova nenhuma, simplesmente é chamado para pastor, impõe-se as mãos sobre ele e ele imediatamente assume o comando e começa a pregar na igreja. Então há uma diferença muito grande, o que influencia até mesmo nas formações, na formação das novas igrejas. Por exemplo, para se formar uma nova igreja presbiteriana, há todo um processo. E é necessário um pastor, um seminarista ou um presbítero com qualificações e observado pelo conselho e pelo presbitério para conduzir aquela congregação ou igreja. Agora, para as outras comunidades é muito mais simples. Porque os indivíduos não precisam de tanto preparo intelectual e acadêmico. Aí você já lembra lá do preparo católico que não deveria acontecer para o povo. E agora, a sua mensagem não é uma mensagem de muita reflexão, é de muita experiência. Por isso que um culto, e aí vou usar essa expressão aqui apenas de forma caricaturada, um culto bom é um culto que tem muito barulho, é um culto agradável ao indivíduo, aquele culto que é mais animado. E o indivíduo se sente abençoado por Deus quando sai destes cultos após muitas músicas, muito show, muita gritaria, muito glória a Deus, muitas expressões e clichês evangélicos. Então esse é o segundo grupo, mas é um grupo sério. E vocês não podem perder de vista que esse grupo dos nossos irmãos pentecostais tem feito um trabalho extraordinário na evangelização. São pessoas que, por mais que sejam limitadas na sua formação bíblica, por mais que sejam limitadas na compreensão, na hermenêutica bíblica, são pessoas que evangelizam. Eles saem às ruas, eles falam às comunidades mais carentes, e alguns estudos já mostram como essas igrejas pentecostais estão inseridas principalmente em comunidades mais carentes. São pessoas que pregam o evangelho lá e têm feito um trabalho extraordinário para a glória de Deus. O que nós não podemos falar desse terceiro grupo, que é mais novo, que é dos neopentecostais. E eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência de falar com um pentecostal associando a um neopentecostal. Eles ficam ofendidos. É igual quando você fala que é presbiteriano. É piada, viu, gente? Aí o indivíduo vira para você: você é da presbiteriana renovada? Então você fica meio assustado com isso. É apenas uma brincadeira. Mas eles ficam ofendidos, porque nós estamos próximos da presbiteriana renovada, porque é uma igreja irmã que tem feito um trabalho de evangelização, que prega o evangelho e tal. Agora os neopentecostais, meus irmãos, têm feito coisas terríveis. Eles, por natureza, são sincréticos. O que isso quer dizer? Eles misturam religiões. E você liga lá no Edir Macedo, se você tiver assim, muita paz no dia, estiver bem tranquilo, faça o trabalho de ligar no Edir Macedo, e você vai perceber uma das matérias sobre o Templo de Salomão. Eu fiz isso, viu? Eu estou falando por experiência própria. Mas uma das matérias sobre o Templo de Salomão é dizer que o Templo de Salomão não tem religião, não tem uma identidade religiosa. E faz entrevista com um budista, e o budista fala: olha, eu fui abençoado aqui no Templo de Salomão. Um católico: eu fui abençoado pelo Templo de Salomão. Um judeu, apareceu até um judeu lá que foi abençoado pelo Templo de Salomão. Outras comunidades
que se dizem evangélicas, todos sendo abençoados pelo Templo de Salomão, e certamente quando a entrevista acabou, ele recebeu o cachê que lhe era próprio. Mas observem que não há uma identidade. Qualquer pessoa pode ir, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa, até mesmo aquela que não crê em Deus, tem a liberdade para participar dos seus cultos, para ser parte daquele corpo. E você sabe muito bem o que acontece lá. Há uma mistura de catolicismo com espiritismo, com práticas pentecostais, usam a Bíblia, colocam elementos muito chamativos para que o indivíduo possa tocar, sentir e para que principalmente haja uma satisfação dos seus desejos. Então, alguém que participa desse culto está indo lá para adorar a Deus? Sejamos sinceros. Não. Qual que é o atrativo? Você vê nessas propagandas dessas igrejas falando: venha adorar a Deus conosco. Vê isso? Venha receber a bênção, venha receber a cura, venha receber aquilo que Deus tem para te dar. É uma espécie de comércio, é uma troca. E isso, meus irmãos, gera dentro das igrejas evangélicas muitas diferenças. E alguns teóricos têm trabalhado com isso há muito tempo. Existe um teórico chamado Peter Berger, que ele escreveu um livro clássico para a ciência da religião, que é o Dossel Sagrado, que ele aplica uma teoria, que é a teoria da escolha racional. Ele vai dizer que, e ele fala isso obviamente dentro dos seus pressupostos, que existe uma competição do chamado, e ele chama assim, mercado religioso. Então ele é um homem com uma mentalidade absolutamente diferente da nossa, mas é um homem que enxerga as diferenças entre as tendências religiosas, entre as comunidades e as confissões religiosas, e entende também que as pessoas buscam aquilo que querem, muitas vezes. E é isso que acontece principalmente com aqueles que participam destes cultos neopentecostais. São pessoas carentes, e são pessoas que devem ser evangelizadas por cada um de nós. Então, agora vocês podem ter um panorama muito rápido do que é a religião no Brasil. Não existe só uma religião. Então, o homem que já tem problema com a sua prática, que é herdada dos jesuítas, o homem que já tem problema em a sua religião, que é uma religião variada, o homem brasileiro, o homem que agora tem problemas também com o trabalho, o homem que tem problema com o governo, tem que se encaixar numa dessas religiões. E no meio disso tudo está a religião verdadeira, que é o cristianismo, que é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem a segunda pergunta: como eles podem ser alcançados? Como é que se pode pregar o Evangelho? Como é que se faz isso? Alguns têm optado e têm desenvolvido dentro dessas três vertentes do protestantismo, alguns têm optado e têm agido com meios para os seus fins. Por exemplo, vocês já viram ou já ouviram falar de balada gospel, né? Já ouviram falar disso? Já ouviram falar de UFC gospel? Vocês já viram que existem igrejas hoje que a sua iluminação é diferente, né? Como que é a iluminação? Piscando, às vezes é azul com vermelho, e uma luz baixa, e você tem muita música, não é assim? Muita música. Você tem, às vezes, muitos atrativos, e você tem até competição. Existem comunidades evangélicas que existe uma competição. Quem será mais próximo do pastor é aquele que trouxer mais visitantes para a igreja. Ou seja, ele será mais abençoado pelo pastor se trouxer mais visitantes para a igreja. Uma outra competição. Vocês já viram, aqui em Diadema acontece, aqui na nossa cidade acontece isso. Você está lá dirigindo, ou andando pelas ruas ali, ali perto do shopping, chega a gente e fala para você: olha, vem com a balinha. Já viu isso, reverendo? Chega com a balinha, é ali perto do shopping, viu? Se quiser fazer uma pesquisa de campo, é ali. Geralmente jovem, sei lá, uns 14 anos, 15 anos, então já é crime de trabalho infantil, mas o indivíduo vem com a balinha e fala: olha, é para ajudar a igreja. Aí você pergunta o nome da igreja, é uma igreja que tem essas práticas de competição. Por quê?
quem vender mais para a igreja será mais abençoado. Então vejam, existem atrativos, e você passa em frente, a igreja, o culto aqui acaba que horas mais ou menos, reverendo? 7h15. Na Memorial acho que é isso também, né, presbítero? 7h30, depende do sermão. Mas suponhamos, ele sai da igreja 8 horas, que aí tem o tempo do cafezinho, aquelas conversas, tal, o pessoal já marca a programação para a semana, tal, tem aquelas reuniões que acontecem na igreja, 8 horas o pessoal sai da igreja. Você passa 8 horas em frente a alguma dessas comunidades, meus irmãos, estão lotadas de jovens. Lotadas. É algo assustador. Mas qual que é o atrativo? Vocês percebem que há uma deficiência aí. Existem, e você pode usar e aplicar inúmeros meios para isso. A Igreja Católica tem os seus meios. Não sei se vocês já ouviram falar do movimento de renovação carismática. Já ouviram falar, né? É recente no catolicismo. E tem atraído muitos jovens. Existem hoje, e eu conheço gente que fazem parte, pessoas que fazem parte de lideranças de jovens na Igreja Católica. E tem congressos, tem momentos próprios e, meus irmãos, acreditem, está lotado de jovens. Jovens católicos. Tudo bem que na vida fora da igreja continuam com as mesmas práticas de um católico não praticante, mas eles participam daquilo que é próprio da sua igreja. Então são alternativas. E no movimento carismático há muita semelhança com o pentecostal e com o neopentecostal. Muita semelhança. De atrair, de chamar, de ter muitas imagens, pouco ensino e várias coisas que podem contribuir para uma atração visual e sensitiva, mas que não tem de fato conteúdo. A coisa fica um pouco mais difícil. E para nós, principalmente nós que somos protestantes históricos, o caminho se torna difícil porque a nossa liturgia é restrita, porque nós carregamos várias tradições e nós carregamos por vezes ideias que não correspondem à palavra de Deus, mas que buscam apenas barrar e que de fato afastam algumas pessoas. Então vejam, nós temos que lidar com isso. E o meio para então impactar, e a grande pergunta é essa: como impactar um contexto de brasileiros com uma formação natural católica, brasileiros que não estão interessados na religião, não estão interessados no trabalho, não estão interessados no governo, em um país que tem uma religião variada, e eu poderia falar mais sobre isso, e um país também que tem uma formação em que há principalmente uma ideia de sincretismo religioso, ou seja, não existe uma religião verdadeira, mas todas são iguais. Como é que nós podemos lidar com isso? E aí alguns poderiam pensar em inúmeras estratégias para nós lidarmos com estes problemas. Mas eu creio que há uma mais simples. E eu quero convidá-los, vocês pensaram que eu não ia usar a Bíblia, né? Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Que é um texto que vocês certamente conhecem. Capítulo 4. E eu começo, meus irmãos, do fim. Por quê? Eu vou ler aqui os versículos 3 e 4 para vocês verem o quanto se identifica com o nosso contexto brasileiro. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Não é o mesmo contexto? Nosso, brasileiro? É a mesma coisa. E o apóstolo Paulo poderia dar inúmeras soluções para isso. Poderia falar: olha, Timóteo, usa o seu Facebook, vai lá e faz uma propaganda boa da igreja, fala que lá que há bênção, tem uma balada boa no sábado, no domingo o culto vai ser um culto especial para jovens. Não poderia? E muitos fazem isso.
Agora, o que o apóstolo Paulo faz aqui nos deixa pasmos, porque ele não quer mudar o método. O apóstolo Paulo não muda o meio pelo qual essas pessoas podem ser alcançadas. E observe o que ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2 é o principal. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Como impactar, então? Como impactar essa sociedade decadente que é a nossa? Essa sociedade que é absolutamente contrária ao nosso pensamento protestante e o nosso pensamento como pessoas que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Como impactar? E o texto responde: preguem a palavra. Não fiquem perdendo tempo buscando atrativos, buscando momentos especiais para os jovens, ou momentos especiais para as senhoras, como se isso fosse atrair pessoas e fosse o objetivo nosso, encher os bancos da nossa igreja com uma determinada classe de pessoas ou com um determinado tipo de pessoas. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo estaria lidando com pessoas de todas as origens, pessoas de todas as idades, pessoas de ambos os sexos, mas a mensagem do evangelho é a mesma. Por isso que ele fala: pregue a palavra. E mais do que pregar a palavra, é muito interessante que o apóstolo Paulo demonstra aqui como ele desenvolve. Não é apenas uma pregação do púlpito, não é apenas uma pregação que o apóstolo Paulo fazia, ou mesmo que o pastor Timóteo deveria fazer do púlpito, mas há uma interação com a vida das pessoas. Isso significa que nós, enquanto cristãos, não só pregamos a palavra de Deus dentro da igreja, ou não apenas falamos sobre a palavra de Deus dentro do nosso contexto de igreja, mas nós falamos também fora. E observem quais são as palavras do apóstolo: insista ou insta, que está na nossa tradução. A ideia de insistir, a ideia de falar da palavra de Deus, de comentar da palavra de Deus, de tê-la sempre como a referência. E aqui que está um dos pontos onde nós caímos às vezes em erro. O apóstolo Paulo diz: pregue a palavra apenas quando a pessoa estiver aberta para ouvir. Já pararam para pensar como nós somos bonzinhos no sentido do que nós chamamos de boas maneiras? Aquela ideia de que eu não vou atravessar o limite do outro, não é assim? Aquela famosa boa vizinhança. Não existe isso? Então você não vai ser chato com o indivíduo. De fato, o apóstolo Paulo não quer que nós sejamos chatos aqui, mas a ideia é que a pregação do evangelho é quando a pessoa se vê preparada ou não, é a pessoa crendo ou não, é continuar insistindo com o evangelho, quer seja um momento oportuno ou não. E nós não temos a dimensão de quando é oportuno ou quando não é. Existem experiências em que Deus faz verdadeiros milagres quando não é o momento oportuno. Um exemplo: narra a história do pregador batista Charles Spurgeon, em que ele estava testando a acústica de uma igreja. Vocês conhecem essa, né? Tinha um rapaz pintando, fazendo reparos na igreja. E Spurgeon leu uma vez: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O indivíduo lá fazendo o seu trabalho. De novo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Spurgeon testando a acústica da igreja que ele ia pregar. Na terceira vez que ele repetiu o texto bíblico, o rapaz se converteu. Então observem, o oportuno ou não é relativo. Quem sabe o momento oportuno é Deus. E Deus age no momento oportuno, que é o momento da sua vontade. Quer dizer, que momento oportuno era aquele? Não tinha nada demais. Era um homem testando a acústica da igreja e o outro senhor realizando o seu trabalho e trabalhando normalmente. Mas Deus transforma aquele momento aparentemente inoportuno numa grande oportunidade, e Deus salva aquele indivíduo. Então observem que o apóstolo Paulo coloca aqui que em todo momento é tempo de pregar a palavra. Em todo momento é momento de ensinar, com as palavras, com os ensinos, com uma repreensão, com uma palavra branda, com uma palavra de consolo, com uma palavra de esperança. E nós temos na palavra de Deus, a Escritura Sagrada, munição para toda a situação da vida.
Em luto você consegue falar da palavra de Deus. Em momentos de alegria, de realização, você consegue também. Conquista de emprego você consegue. Falta de esperança você consegue. Felicidade você consegue. Em tudo há, nas páginas da Escritura, infinito material, infinitas palavras inspiradas por Deus, que são úteis para influenciar, para ensinar, para corrigir todo tipo de pessoas. E é o que o apóstolo Paulo orienta aqui. Mas há mais do que isso, que são os métodos que nós devemos aplicar. Então observem que a nossa pregação tem que ser para fora da igreja, mas também nós temos métodos que podem ser empregados para isso. Nós podemos pensar, por exemplo, em ferramentas que nós temos, e hoje nós temos muitas, e nós podemos usar para a glória de Deus. E nós podemos usar para pregar essa palavra ao homem brasileiro que precisa de tanta mudança. Quantos aqui têm Facebook? Acho que todo mundo, né? A maioria. Eu não tenho. Se o seu Joel tivesse, o senhor tem? Então tratem todos de fazer. O seu Joel é presbítero. Mas, meus irmãos, que ferramenta? O senhor tem, velho? Tá bom. Eu não tenho ainda não. Mas que ferramenta? Meus irmãos, vocês poderiam influenciar muito com aquela ferramenta de Facebook. Vocês poderiam falar muito sobre o Evangelho, poderiam dar muitos conselhos, poderiam apresentar o Senhor Jesus Cristo diariamente, se vocês quisessem. Mas já repararam quanto isso é pouco usado pelos crentes para esse propósito? O indivíduo está lá, levanta, vai lá e coloca: levantei, estou com preguiça. Vocês fazem isso, né? Vocês vigiem, viu? Vocês vigiem. Mas o indivíduo coloca lá: estou com preguiça, não quero ir trabalhar. Meus irmãos, isso é palavra de protestante. Protestante é o homem que entende o trabalho. Aí creio que o reverendo poderá depois trazer uma palestra para vocês sobre o pensamento protestante de trabalho. O trabalho para o protestante é vocação. Então você não está no trabalho simplesmente porque você foi contratado lá, é para ganhar o seu salário. Você está lá porque é a sua vocação. E nós somos chamados para fazer, ou vocacionados para fazer o que deve ser feito. Então tudo que nós fazemos com excelência, porque visamos o quê? A glória de Deus. E aí o rapaz ou a moça que vem à igreja dominicalmente escreve lá: olha, estou com a preguiça, não queria trabalhar hoje, estou com sono. E aí está lá no trabalho. E o trabalho, todo mundo sabe que não é a hora de você ficar em Facebook. Só na hora do almoço lá, inclusive parece que agora vai reduzir, que o indivíduo pode ficar no computador ou no celular. E no meio do trabalho, está lá o rapaz ou a moça no WhatsApp ou no Facebook, escrevendo, mandando mensagem, mandando recadinho, e comentando sobre o trabalho do dia, e falando da sua preguiça, e falando que não queria estar ali, e já sonhando com o final de semana, sonhando com a praia que ele vai, com o sítio que ele vai, sonhando com o cinema que vai pegar aí no outro dia, já sonhando com a falta que vai ter na igreja, porque não vai vir para a igreja, está na praia, mas sonhando com inúmeras coisas, falando isso no Facebook na hora do trabalho. Aí ele vai voltar. Está voltando para casa. E ao voltar para casa, ele esbraveja, ou ela esbraveja no Facebook, o congestionamento que tem. O congestionamento que tem até a sua casa. Aí reclama, e coloca palavras muito feias, e fala que está muito cansado, que aquilo é horroroso, tal. Aí chega em casa, fala: cheguei. Ao invés do indivíduo falar: olha, graças a Deus cheguei, fala: cheguei, estou muito cansado também, acordei cansado, vou dormir cansado, e agora vou dormir, agora vou repousar. Só que o repouso dele é que horas? 4 da manhã. Por quê? Porque passa a noite inteira no Facebook. Agora, meus irmãos, observem como essa ferramenta poderia ser usada para a glória de Deus. E se nós usássemos, tudo bem, nós levantamos, oramos a Deus, agradecemos a Deus pelo dia, e essa tem sido a prática já esquecida pela igreja. E nós colocamos lá: olha, graças a Deus o Senhor
me despertou pela manhã e eu vou cumprir agora o meu trabalho. Que Deus abençoe a todos. Quer colocar alguma coisa no Facebook? O que eu acho muito desnecessário, porque é muita exposição da vida, mas quer colocar alguma coisa? Coloca alguma coisa que preste, alguma coisa que faça sentido, alguma coisa que vai edificar alguém, e não ficar comentando sobre bobagens do seu dia, fazendo comentários que não levam a lugar algum. E a mesma coisa você pode dizer sobre o seu WhatsApp, ou sobre... Qual que é isso aí, Paulinho, que você estava... É esse aí mesmo, Instagram. Qual outro que tem? Qual que é o de foto? É o Snapchat. Você coloca lá uma foto decente sobre alguma coisa relevante. Coloca a foto da igreja, coloca a convite para as pessoas irem para a igreja. E aí não é o que acontece. Há muita exposição, os rapazes tirando fotos inadequadas, as meninas tirando fotos inadequadas e postando aí o tempo todo, na verdade envergonhando o evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir muito, e essas ferramentas podem ser, sim, usadas para evangelizar e para pregar a palavra de Deus. Nós não podemos cair no erro de sair demonizando tudo, falando, olha, bateria é coisa do diabo, guitarra é coisa do Satanás, Facebook é coisa do cramunhão, o WhatsApp é coisa do sete pele. E, meus irmãos, acontece isso, das pessoas saírem demonizando tudo, falando que tudo é errado, tudo é equivocado, e que o cristão não pode assistir nem uma televisão a ponto de falar que aquilo é obra do demônio. Mas não é nada disso. A demoníaca é a ação do indivíduo que está por trás daquilo tudo. O indivíduo que usa mal o seu Facebook, o indivíduo que usa mal o seu WhatsApp, o seu Snapchat, o seu Instagram, a sua própria televisão, o seu computador. E há pessoas que se transformam em verdadeiros monstros atrás de uma tela. Há verdadeiros demônios atrás de algumas telas por aí. Então nós devemos tomar muito cuidado e fundamentalmente usar esses recursos para cumprir isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Se nós queremos impactar, se nós queremos de fato transformar essa sociedade, é continuar pregando a palavra de Deus. E aí você pode pensar, mas isso não vai dar certo, existe um marxismo terrível no nosso país, existe um sincretismo religioso terrível no nosso país, existem movimentos anticristãos. Observem os países que foram impactados pela reforma protestante do século XVI. Nós comentamos sobre isso durante a semana retrasada. Eram países na mesma situação caótica que a nossa. Eram países ou cidades na mesma situação em que o nosso país estava, numa influência terrível, decadentes, caindo em miséria. Mas quando a palavra de Deus foi aberta, exposta e vivida por aquelas pessoas, houve uma transformação radical, uma transformação de vidas, transformação de histórias, transformações de realidades, mas tudo isso com a palavra de Deus. Portanto, se nós queremos impactar, e nós queremos, é necessário que nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes, saiamos daqui sabendo que o único meio é pregando e continuando a pregar a palavra do nosso Deus, e que você pode fazer isso de inúmeras formas. Cabe a você pensar, como eu posso pregar a palavra? Nas minhas redes sociais, como eu posso pregar a palavra de Deus no meu emprego, aonde eu estudo, dentro da minha família? Como eu posso cumprir este imperativo do apóstolo Paulo aqui? Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Como eu posso fazer isso ainda hoje e em todos os dias? É assim, meus irmãos, com a graça de Deus, assim como homens no passado, com menos recursos que nós. Lutero tinha WhatsApp? Tinha. Calvino tinha Facebook? Calvino só não podia ter Snapchat, porque ele é muito feio. Então, mas Zwinglio tinha Instagram para ficar. E vejam o que esses homens realizaram na história. E nós, com tudo isso, somos tão tímidos. Às vezes até envergonhamos o Evangelho. Mas Cristo nos chama para, de fato, pregar a palavra, insistir com a palavra, levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, com a mesma intensidade que os nossos pais no passado. E é certo, com a graça de Deus, a nossa sociedade brasileira haverá de ser impactada,
transformada e redirecionada, de modo que será mais do que um país com uma formação protestante. Será um país que tem uma mentalidade, um país com um conceito de trabalho adequado, com espiritualidade, e um país que, dentro da vontade de Deus, serve e adora o nosso Senhor. Que Deus, meus irmãos, derrame graça sobre nós e nos faça, principalmente, pensar nas nossas responsabilidades. Cada um de nós é responsável aqui. Não apenas o pastor, os presbíteros aqui presentes, mas cada um de nós é um pregador da palavra. E a cada um de nós se aplica esse imperativo de Paulo: prega a palavra, usando os seus meios, usando onde você está e levando as pessoas ao conhecimento de Cristo. E assim há de impactar essa sociedade brasileira tão caótica, tão carente do Senhor Jesus Cristo, e que nós encontramos a única solução no bendito e soberano Salvador. Que Ele derrame a sua graça sobre nós e assim nos abençoe. Amém.